Em 2015, os juizados especiais chegaram aos 20 anos de criação. Para fazer uma avaliação deste período, nós conversamos com o juiz Anselmo de Oliveira. Acompanhe. Juizados especiais. A história dos juizados especiais nesses 20 anos, eu diria que a gente devia voltar um pouquinho mais. Em 85, então quase 10 anos antes de serem criados juizados, portanto, antes da Constituição de 88, já existia no Brasil o juizado de pequenas causas, que é, digamos assim, a matriz dos nossos juizados. Com a Constituição de 88, aí aquela experiência que tinha sido iniciada no Rio Grande do Sul, ainda em 84, quando não existia, talvez um pouco antes, mas em 85 passou a ser uma lei federal e que os estados todos passaram a ter, chamados juizados de pequenas causas, foram constitucionalizados, foram recepcionados a ideia de um juizado especial na Constituição de 88 e na estrutura do Poder Judiciário, criando exatamente, dando um status constitucional aos juizados especiais e eliminando um pouco aquela ideia de que seria só um juizado para cuidar de coisas pequenas. Na verdade, os juizados especiais cuidam de coisas que não devem ser complexas e que não devem ser, do ponto de vista meramente patrimonial, elevado. Mas nem por isso são pequenas causas, porque às vezes uma causa com um valor pequeno é significativamente grande para a parte que vai buscar o judiciário. Então, os juizados especiais nasceu exatamente por aí. Consumidor mais consciente. Nos juizados cíveis, eu diria que a relação do consumo talvez seja a demanda mais, digamos assim, exigida, uma solução pelo Poder Judiciário no juizado especial. E porque nós temos o consumo não somente com particular e outro particular, nós temos o consumo em todas as áreas. Nós temos consumo hoje com o sistema bancário. O STJ, quando definiu que a relação cliente-banco é uma relação de consumo e não uma relação contratual fora do consumo, como os bancos queriam, isso também fez com que explodisse a demanda nos juizados cíveis. Nós temos também os concessionários de serviços públicos, energia, telefonia, água, esgoto, essa coisa toda, que também vai para o juizado especial cível. E isso realmente eu diria que o juizado especial cível tem sido a grande mão do judiciário na proteção do direito de consumo. Demandas repetitivas. A área de consumo tem algumas especificidades. Você colocou bem, nós temos o problema de muitas ações repetitivas. Uma delas, por exemplo, e é muito recorrente, além da questão da aviação comercial, das telefônicas, não é? Nós temos problemas também vinculados ao crédito, cartão de crédito, financeiras. Nós temos o problema do uso indevido ou fraudulento do cadastro da pessoa física. Isso tem gerado uma demanda repetitiva, porque isso termina criando um problema muito sério. Na verdade, o que nós vamos ter é que as agências reguladoras deveriam funcionar. Esse funcionamento deveria ser exatamente atuando no coletivo e não no individual. Com relação às agências reguladoras, que devem funcionar para resolver de maneira coletiva as questões, principalmente de massa, elas não funcionando, terminam criando um problema para o Poder Judiciário e muito especialmente para os juizados. Por quê? Nas questões do consumo, nas questões de saúde, nas questões da aviação comercial, telefonia, nas questões de financeiras e bancos, de cartões de crédito, etc. Se uma decisão de uma agência reguladora nacional fosse eficiente no sentido de multar, de evitar o abuso, certamente o Poder Judiciário, os juizados especiais, não teriam uma demanda tão grande e repetitiva. Então, um exemplo muito clássico por exemplo, abuso do cartão de crédito.
abuso da telefonia nos contratos para obrigar você a permanecer ligado a ela. Isso acontece com quase todo mundo no Brasil e se transformam em milhares de ações no Brasil inteiro, nos juizados especiais cíveis, porque exatamente nós não podemos decidir questões coletivas. As questões coletivas, as ações coletivas têm que ser no juizado comum. E até uma razão para isso, porque demoram, porque exigem uma série de audiências, etc., mas o juizado, portanto, termina sofrendo uma demanda exagerada pela ausência da eficácia das agências regulamentadoras. Recursos impetrados. Essa é a grande diferença entre o juizado especial e a justiça comum. O juizado comum é um microsistema dentro do sistema processual brasileiro e da justiça brasileira. Nós temos apenas um recurso ordinário, um recurso comum. E esse recurso ele é para uma turma de juízes, não de desembargadores, formado por 3 juízes, e esses juízes dão a decisão que equipararia a apelação na justiça comum. Não é? Só que para nós, depois que uma decisão no juizado especial, o último recurso ordinário é esse. Aí o processo morre, acaba. Então, o grau de jurisdição é muito limitado. Excepcionalmente, caberia um recurso extraordinário se a matéria for constitucional, se houver violação da Constituição, para o Supremo Tribunal Federal. Coisa que é raríssimo. Eu já fui presidente de turma recursal, já fui membro de turma recursal, e raramente sobe para o Supremo, e quando sobe, raramente o Supremo verifica que é caso para ser analisado por ele. Na Justiça Comum, nós sabemos que tem vários recursos, e esses recursos, muitas vezes, de natureza protelatória, que termina eternizando as causas. Uma causa, às vezes, pode durar 20, 30, no Brasil até 50 anos, por conta desse vai e volta de recursos, de decisões, e isso é ruim para a jurisdição, é ruim para o cidadão, porque muitas das vezes morre e não vê o seu direito reconhecido. Juizados especiais criminais. A Lei 9.099, de 95, que criou os juizados, repetindo aquilo que está lá na Constituição Federal, estabeleceu para os juízes especiais criminais que ele é competente para aquelas causas onde os crimes deveriam ter no máximo a condenação de 2 anos, e há uma explicação para isso, porque os crimes apenados com até 2 anos, ninguém vai para a cadeia. E aí nós temos uma opção que é a aplicação das penas pecuniárias, das limitações do exercício do direito das pessoas, as chamadas penas alternativas. E o mais importante que está havendo também nos juizados especiais criminais é a experiência da justiça restaurativa. Então, dentro dos juizados especiais criminais, é possível você tentar trazer aquela situação que leva a um delito, portanto, um crime na nossa concepção do direito penal, a ser, na verdade, resolvido o conflito completamente, onde vítima e autor do fato, que seria considerado crime, podem chegar a um acordo, chegar a uma conciliação, e isso é muito mais saudável para a sociedade do que simplesmente o juiz condenar o autor do fato e deixar o conflito ainda pendente, porque não teve uma solução completa. Realização de acordos. Olha, nós temos uma cultura de litigância. E essa cultura de litigância, em boa parte, é pela cultura jurídica nossa também. Nós precisamos mudar a mentalidade dos advogados, dos professores de direito, dos magistrados, para entender que quando eu tenho um processo, vai ficar metade das partes satisfeitas, a outra metade insatisfeita. Fica satisfeita a parte que ganha a causa e fica insatisfeita a parte que perde a causa. Na conciliação e mediação, que são hoje instrumentos fundamentais e estão dentro de uma
eleitos pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, como saídas para uma justiça mais célere e mais completa, as duas partes saem ganhando. Então, essa mudança, e nós estamos caminhando para isso, todo o Poder Judiciário está trabalhando para isso, formando mediadores preparados para isso, criando, dentro da classe dos magistrados, uma cultura de conciliação e mediação que, infelizmente, não existia. Tem muitos juízes ainda que preferem fazer audiência de instrução e dar uma sentença do que presidir uma sessão de conciliação, de mediação. Né? Acho que o juiz tem que julgar. O juiz tem que entender que quando ele resolve o conflito completo, ele está sendo mais eficiente do que quando ele dá uma sentença. E os tribunais, por sua vez, precisam reconhecer que aqueles juízes, aqueles juizados, por exemplo, que têm uma alta taxa de mediação e de conciliação, eles são eficientes. Ao contrário do que muitas vezes alguns tribunais pensavam, aquele juiz não dá muita sentença, ele só homologa acordo. Exatamente porque ele homologa acordo nos juizados especiais cíveis, é que ele deve ser prestigiado, porque ele se mostrou eficiente na resolução dos conflitos, sem precisar o juiz dizer quem está certo e quem está errado. Prestação judiciária. Nesses 20 anos, a proposta foi alcançada no início com muita celeridade. E aí, toda vez que um órgão jurisdicional atende, julga rápido, o que é que ocorre? Existe uma explosão de demanda. Porque, na visão do próprio desembargador Kazuo Watanabe, que é um dos iniciadores dessa história dos juizados especiais, junto com o professor Cândido Rangel de Namarco, também desembargador aposentado de São Paulo, há uma demanda reprimida por conta de que no tribunal, nos juizados comuns, as pessoas só iam à justiça se a causa economicamente valesse a pena. Então, muito disso não ia para a justiça. Os conflitos de vizinhos, os conflitos de pequenas dívidas, o conflito de questões que não interessavam nem os advogados, porque não ganhariam dinheiro, e não interessavam também a própria justiça, porque tinha, aparentemente, coisas mais importantes para cuidar, ficavam fora do Poder Judiciário. Com isso, o cidadão comum disse assim, agora vale a pena reclamar o meu direito. E nós temos também um outro fato. A Constituição de 88 consagrou o direito do consumidor, colocando quase que no status de direito fundamental. Novas tecnologias e internet. Nós tivemos também um avanço. O consumidor não tinha só um meio administrativo de reclamar o seu direito como consumidor, mas agora tinha o apoio do judiciário através do juizado especial cível, por exemplo. E aí, essa demanda também foi acrescentada. Nesses 20 anos, portanto, 50% das ações do Brasil estão nos juizados especiais. E isso é um fruto desse trabalho inicial. Se nós estamos atendendo com a celeridade que a gente esperava, eu acho que nós ainda não estamos, porque a demanda foi além da capacidade administrativa dos tribunais se organizarem, porque isso enseja investimentos, e nós sabemos que o setor público vive um momento difícil. Os tribunais, de um modo geral, no país, têm dificuldade, o Poder Judiciário tem problemas orçamentários para poder criar estruturas dos juizados capazes de dar a celeridade que a gente imaginava, que a gente sonhava. Mas, mesmo assim, o índice de celeridade em relação à vara comum já é um índice bastante elevado. Tem alguns estados, tem algumas dificuldades pontuais e estruturais, mas no Brasil, de um modo geral, eu diria que a avaliação é positiva. Em instantes, no quadro Interferência, o acesso aos serviços de saúde, um direito que deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça ou classe social.